Esse cara largou a SpaceX depois de 3 anos estudando para conseguir ser aprovado. Foi aprovado no último ano que ele podia. Largou e foi atrás do sonho da medicina. E conseguiu agora em 2024, pela UES e pela UFPE, sem presencial. Isso que eu acho mais incrível dessa história. É um cara que eu fiz uma história recentemente falando, putz, galera, cuidado com o presencial. Botei uma história de um aluno falando que estava cheio de matéria atrasada já, na terceira semana de aula não sabia mais o que fazer, mas ao mesmo tempo não tinha coragem de sair do presencial e focar só na AM, em cursinhos online. Aí eu fiz essa história, comentei um pouco em cima, o Vinícius respondeu, porra, bicho, é verdade, verdade, não sei o que. Meu irmão, que história do cacete, vamos contar no canal. Me perdoem os palavrões, eu já soltei a língua aqui, mas é porque, sério, é uma história que eu acho que tem que ser contada para você que está em casa agora. Vamos atender o principal objetivo desse canal. É te inspirar e te impedir de tomar a decisão errada, certo? E acho que a história de Vinícius vai te ajudar muito a ver que seu lugar é aqui na M, tendo mentor individual, ou pelo menos acompanhando tudo que a gente posta e fazendo sozinho aí com os seus cursinhos online, com as ferramentas que você já tenha. Bora pro conteúdo. Doutor Vinícius Monteiro Rocha. Cara, assim, como eu falei, bicho, eu quero fazer esse vídeo ser visto pelo máximo de pessoas o possível. Eu quero que ele seja o mais objetivo, porque quanto maior fica o vídeo, é impressionante, a galera não clica, mas, cara, conta essa trajetória, porque, assim, não vamos pular essa tua história, não, essa construção. Quem era você no ensino médio e como é que foi isso de você primeiro ir para o militar, depois ir para a medicina? De onde é que você é? Que escola você fez seu ensino médio, particular, pública? Conta aí. Cara, primeiramente, eu queria dizer que meu nome é Vinícius, então todo mundo já está sabendo. E assim, vamos lá, ser muito rápido no ensino médio. Eu fiz até o primeiro ano no Marista, né? Então eu terminei no Marista. Pô, sério, man? Tu terminou em que ano, Marista? Eu fiz o primeiro só, eu comecei no oitavo, fui até o primeiro. Tá. Por umas razões, eu tinha um problema de hipertireoidismo muito forte e era rebelde ao tratamento e por alguns motivos eu tive que parar realmente de estudar e me dedicar ao tratamento. Caraca, Só bicho. que, por O teu diversos fatores, terceiro ano teria sido em que ano? Só para eu me o situar. meu terceiro ano teria sido em 2016. Eu ia falar isso agora, 2016. pô. Então a gente é contemporâneo. Você estava no primeiro ano do Marista em 2014, e no primeiro ano do Salé. Você Pois estudou com é. quem no Marista? Carlos Cacho, Yuri. Yuri, eu lembro do Yuri, sim. Lembro do Carlos. Tem um amigo meu que hoje vai se formar na AMAN esse ano, o Ricardo, vai se formar na AMAN, inclusive, né? Então, assim, Legal, ele pô. estudou no primeiro ano lá, eu lembro Pô, dele, então eu entendeu? conheço uma galera do teu primeiro ano. Pois é, pois é. Conheço uma galera do teu primeiro Mas, ano. depois que eu parei, eu, assim, fiquei basicamente em casa. Não conseguia mais voltar a ter aquela motivação, por questões até de saúde. Claro, E bicho. eu estava vendo todo mundo, pô, naquele ano todo mundo se formou, já tinha começado a faculdade, e eu estava naquele. Vamos lá, eu quero pegar isso aí porque, pô, bem atípico. Vamos contar disso. Sim, Você parou o primeiro ano por um tratamento do seu hipertireoidismo que era pesado. E, cara, então sim. você não retornou para concluir o ensino médio. Não, meu ensino médio foi feito por uma prova supletiva que eu estudei sozinho também, né, Cara, para realizar. bicho, que coisa. E assim, man, como é que foi esse tratamento? Eu acho que vai que alguém que tá vendo esse vídeo tem um caso grave de hipertireoidismo. Conta aí. Pois é, eu descobri o hiper com 12 anos, 11 anos, né, e tentei tratar, acho que por uns 4 anos, né, não consegui, 3 anos, não consegui. E aí a médica propôs duas coisas, né? Ou a gente fazia uma cirurgia ou a gente fazia um tratamento com iodo para tentar queimar a tireoide, de certa forma. E, enfim, e aí eu fiz o tratamento com iodo e perdi a função da tireoide, né? Mas nesse período, foi justamente o ano que eu fiz esse tratamento. Então, pô, eu não tinha mais hormônio produzido pela tireoide. E até acertar a dose, sabe, Pedro? Foi muito difícil, porque a gente testava, e com 15 dias aí não dava certo. Né? Hoje eu tomo 175 microgramas, né, do Puran, né? Então, assim, é uma dose relativamente alta, Sim. mas foi basicamente isso. Então, foi muito difícil para mim voltar. Ansiedade, meio que criei uma fobia até social, de não querer mais estar dentro da sala de aula. Me prejudicou bastante em questões de sociabilidade, né? Eu Cara, perdi uma formatura, eu perdi de estar com uma galera. Isso é algo que eu vou levar assim para a vida. Não tive aquela formatura que todo mundo tem, né, do ensino médio. você vai Realmente ter, não. meu patrão, na faculdade de medicina em Recife, com uma turma grande pra caramba, aquela loucura. Esquece, man, esquece.
Pois é. Mas foi muito disso, né? Foi muito disso. Tá. E eu não tive, assim, um momento que eu pensasse em parar, mas também não estava com aquela motivação mais para, pô, o que é que eu vou fazer? Eu tenho, na Então, época, eu ia te perguntar 14, isso. E você né? tinha uma clareza do que você queria fazer de faculdade nesse momento da sua Eu vida? tinha noção da medicina, só que todo mundo falava que medicina era muito difícil, né? E desde aquela época, 2014, eu acho, 2014, ano da Copa, inclusive, aqui no Brasil. E todo mundo, muito difícil. Eu via a galera muito boa e eu não sabia fazer uma questão nem de conjunto, nem aquela questão mais matemática básica. Qual é o dia que eles vão se encontrar? Que os três vão se. Pô, eu não sabia disso. Eu não fazia ideia. Física, para mim, era horrível. Eu lembro que cheguei a ter uma crise de choro, porque eu olhava, não sabia fazer nada, mano, de física, assim. E eu, beleza, parei um pouco, mas eu sempre tive aquilo, poxa, eu quero medicina, mas todo mundo fala que é difícil. Com o tempo foi se passando, é, em 2018, em 2018 eu tive Tua um, câmera. Boa, voltou, voltou? voltou. Vai lá. Em 2018 eu tive um problema que foi, assim, decidir o que é que eu ia fazer para ganhar esse diploma de ensino médio. E foi quando eu fiz uma prova supletivo, não foi o Enseja, mas eu estudei sozinho para fazer essa prova, né? Então, assim, eu fui lá e fiz a prova. Eu já estava decidido a fazer o concurso militar, por quê? Porque, poxa, eu tinha perdido o ensino médio, medicina era muito difícil. Aí eu pensei assim, pô, cara, eu quero algo, eu sou jovem, eu quero logo ter a minha independência financeira, estabilidade. E aí eu decidi fazer esse concurso, não só a SpaceX, que, assim, a SpaceX era vista para mim como algo muito possível. Então, a princípio, eu comecei pela ESA, Escola Sargento das Armas. Eu tentei fazer e tal, e comecei a estudar. Então, 2019 foi o primeiro ano. Cara, foi muito complicado, porque eu não sabia de nada. Eu lembro que teve um amigo meu que mandou uma questão assim, e eu travei na questão. E a questão era básica. Então, caramba, não vou conseguir nem isso que me restou, entre aspas, eu vou conseguir. Mas eu tinha na cabeça assim, poxa, eu tenho que conseguir de alguma maneira. Então, em 2019, eu comecei a estudar bastante para o concurso militar. É, a prova é muito diferente do que a galera está acostumada. A gente sabe que hoje o Enem é o principal vestibular do país, mas o concurso militar é totalmente diferente na questão da abordagem do conteúdo. E eu comecei a me aprofundar bastante, estudar. Sofri muito no primeiro ano que eu fiz os concursos. Eu não passei em absolutamente nenhum, né? Nenhum. Então eu tentei EA, ESA, AFA e a SpaceX. E beleza, 2019 foi o ano da frustração. Mas eu estava preparado, porque a média da galera era tipo assim, pô, 4 anos aí para passar na SpaceX, eu tinha 3, né? Então eu não podia ter 4. Porque, E aí, para quem não sabe, a maioria dos concursos militares tem um limite de idade que você pode entrar, diferente de isso, medicina. Então, assim, isso, você só tem até os 21 anos para entrar na SpaceX. E você isso. começou a se preparar com 18. Então, 19, 20, 21. Era 3 Pô, anos de pronto. eram 3 anos. E aí, em 2020, eu já estava acostumado a ter a certa autonomia nos estudos, até pelo histórico, né? Eu basicamente montava o meu cronograma, eu comprei os livros do edital, então, a galera que gosta dos concursos militares sabe, o Gelson Iese, Fundamentos da Matemática Elementar, Tópicos de Física, né? E eu comecei a montar o meu cronograma, a ter mais autonomia, né? A pandemia, eu acho que me afetou muito mais pelo lado emocional, mas pelos estudos eu já tinha essa autonomia de estar sozinho, com auxílio de curso online, com auxílio da internet ao meu favor. Mas eu acho que a minha autoconfiança foi assim, baixa ainda. E quando eu fui fazer a prova em 2020, da SpaceX, eu. Sabe quando você pega uma prova, você sabe que estudou, mas você vê aquela questão que é meio pavorosa, aí você treme na. Pronto. Eu me perdi na prova, né? E não consegui, né? Não consegui. Cara, 2020. punk isso, assim, eu tive um mentorado meu que, super maduro, fez Sei. 150 acertos em talvez uns 20 simulados ano passado. Putz, Ia passar fácil. E, cara, ele sei. não passou. Primeiro, ele teve 880 na redação, atrapalhou muito. Sim, Só sim. que ele teve 155 de acertos, natureza foi 34 só, Sei. porque ele pegou 4 questões seguidas muito difíceis na prova, não lembro qual a cor da prova dele agora. Cara, Sei.
se estabilizou Calma. e é foda, mesmo tendo treinado muito Foda. estratégia de prova, tipo, na hora H, eu falo sempre como um alerta, já vá pra prova sabendo que você pode encontrar 10 seguidas muito difíceis. Sim. Aí é respirar fundo e ir pra próxima. Justo. Enfim, e aí tu não passou em 2020, E aí só mas tinha mais um tu tiro, ainda né? tinha mais uma chance, né? E aí, cara, foi aquele tiro assim que eu disse, cara, eu só tinha ele, né? E eu lembrava muito de uma corrida que o Ayrton Senna fez aqui no Brasil, né? Que ele perdeu as marchas e ele, no final, ele disse, vai ter que dar. E, cara, foi 2021, assim, insano, cara. Foi, assim, de renúncia, de planejamento, assim, me planejei muito para isso. Foi muito, muito sacrificante. Mas, assim, eu fui para a prova com a confiança na medida certa e não fiquei mais nervoso. Porque você me falou muito certo. Eu acho que muita gente perde a vaga em medicina, num concurso desse, porque vê uma questão e treme. Aconteceu comigo. Eu não acreditava, Pedro, que poderia acontecer. Eu achava que era uma lenda, um mito. Só que quando eu vi aquela questão de física da SpaceX, em 2020, eu perdi a prova ali, porque eu não consegui mais fazer. Então eu aprendi com isso em 2021, quando eu fui fazer, e aí, cara, eu fiz a EA, passei na EA. A EA são 2 vezes no ano, então eu passei nas duas. Fiz a ESA e passei, e fiz a SpaceX e passei. E eu saí da prova com a consciência de que eu ia passar, porque eu fiz a prova muito confiante, entendeu? Então foi que nem você falou, eu vi a questão que era mais difícil, eu não fiquei desesperado. E foi um ano que realmente eu pude perceber que a aprovação, apesar de todos os fatores, depende muito da gente. Porque eu sempre, para quem gosta aí dos concursos militares, vê muitos vídeos, né, da SpaceX, ou então, e eu via que, caramba, será que eu consigo um dia 400 vagas? Será que eu vou conseguir? A galera do Rio de Janeiro, a galera de Fortaleza, que, pô, maluca a galera de Fortaleza, entendeu? Para concurso Sabe militar. quantos aprovados no RN tem essa prova? Cara, assim, no meu ano entrou, acho que umas 10 pessoas, eu não lembro direito, mas, assim, é relativamente legal o número para. O Rio Grande do Norte não tem essa cultura do concurso militar, né? A gente sabe disso. Mas foi relativamente legal. Só no meu pelotão havia ali umas 5 pessoas aqui de Natal, né? Legal. Então foi basicamente isso. Só que, beleza, eu acho que outra coisa que eu descuidei foi a questão do físico. Assim, não adianta você treinar o seu intelecto se você também não treina minimamente seu físico. E eu sofri pra caramba, né, para poder fazer o EAF, né, o exame de aptidão física. Mas beleza. Só que, cara, quando eu cheguei lá, eu fui muito mais pela questão da estabilidade. Pela questão de, assim, de ter minha independência financeira com 22 anos, por não depender mais dos meus pais, da minha avó, enfim. Por escutar muito que, poxa, você está sendo um peso, você já tem 21, você está em casa, por que você não está rendendo, entendeu? Aquilo me abalava bastante. Só que isso não é suficiente para sustentar um sonho. Então, o financeiro ele nunca vai ser o suficiente para você sustentar uma vida durante toda essa trajetória. Assim, você nunca vai sustentar. Ah, você vai passar 35 anos numa carreira militar. A estabilidade financeira ela não é o motivo que vai te sustentar esses 35 anos. E eu percebi isso lá. E eu vi a galera a ala médica, né? E eu fiquei, caramba, cara, tipo, eu queria estar aqui, mas como médico, entendeu? Caraca, bicho, E aí eu 3 anos fiquei, estudando, entrou no concurso, lá dentro, quando olhou para a médica, o coração pô, bateu. bateu. Tipo assim, não, E lembro aí, até hoje como é que, que foi largar, voltar para Natal? Conta assim, aí. a princípio eu fiquei com a sensação de humilhado, né? Porque, poxa, eu passei no concurso que ia me remunerar durante a formação e após a formação, e voltar para Natal foi muito difícil. Porque eu notei muito olhar de julgamento de algumas pessoas, né? Poxa, cara, por que que você voltou? Por que que você demorou tanto para passar? E por que que você não voltou? Por que que você voltou? Por que que você não ficou? Por que que você não aguentou? Né? Você não pensou nas pessoas para aguentar? Por que que você não pensou na sua família? Só que, às vezes, Pedro, eu acho que a gente dá muito ouvido a pessoas que não influenciam em nada nas nossas vidas. E a única pessoa que deveria e me apoiou foi a minha mãe. Então ela disse: meu filho, as portas estão abertas e você vai realizar o seu sonho. Não importa o tempo. Como você bem coloca, é apenas uma questão de tempo. E foi uma questão de tempo, sabe? Então, assim, é isso aí. Então, foi difícil? Foi. As pessoas que olharam para mim indo e voltando, e assim, como eu te falei, eu vi a galera que estudou comigo, pô, a galera já tá casada, um já tem filho, o outro já.
E eu me sentindo assim, caramba, eu tô com 20 e poucos anos e não fiz nada ainda, eu tô estudando para ver se eu passo e não vou conseguir passar, será que vou, será que não vou? Só que eu sempre lembrava muito disso, eu lembrava da sensação que eu tive quando eu vi a minha lista de aprovados na SpaceX. Porque eu falei para mim, desculpa o palavrão, eu falei, pô, eu sou foda. Eu falei, no dia que eu olhei, pô, eu sou foda. Porque se eu passei, né, nisso, eu consigo passar. E deu certo, cara. Foi apenas uma questão de tempo, né? Cara, e aí, assim, vamos pra trajetória. Porque você volta pra Natal e, sei lá, você voltou no final de 21 já, então, né? Não, foi bem antes do final de 21. Eu passei pouquíssimo tempo, entendeu? Então, foi isso que mais me deixou aí constrangido, sabe? 2022, no caso, né? Eu Sim, vou tá, 22, é. Você 2022. chegou lá e ficou um mês e voltou pra casa. Menos, assim, menos tempo, cara. Foi assim, foi coisa de olhar, perceber que não era para mim, que o que eu queria mesmo era medicina e que eu tava me auto-sabotando. Como você falou uma frase no início do vídeo, que é muito real. Vocês estão aqui para impedir que as pessoas tomem decisões erradas, entendeu? Então, eu acho que o meu impedimento foi quando cheguei lá e percebi, não, isso aqui não é o que eu quero. Eu tô me iludindo, entendeu? Eu me iludi e agora eu vou atrás do que eu realmente quero. Não, faz sentido demais, cara. E aí, nesse processo, 22, logo no começo do ano você já voltou a estudar, e eu Já. quero agora entender como é que foi essa construção. Sei lá, só pra saber assim, nem em 2021 você fez, não, né? Nem fazia, né? Cheguei a fazer, mas sabe aquele fazer só por. Ah, fiz Claro, por claro. fazer, entendeu? Tu lembra Fiz por quanto de fazer. média tu teve? Cara, eu não lembro, mas eu fiz menos que 150 questões, eu acho. A Não, redação ficou 808. 2021 com certeza você fez menos de 150, porra. 2021 eu fiz cento e alguma coisa. A redação foi 880. Inclusive, Tá. ficava muito frustrado, porque, pô, eu quase fechei a SpaceX e tirei 880 na do Enem. E eu fiquei, Né? cara, não faz sentido. Mas beleza, né? Tá. Aí como é que foi 2022, cara? Você foi pra online, foi pra presencial? Conta como é que foi a evolução das notas. Eu tentei ir para um presencial muito mais pela questão psicológica de estar abalado por ter voltado, né? Mas eu sabia que não ia conseguir me adaptar, né? Tipo, eu fiquei menos que um mês, assim, matriculado, né, no presencial. E aí eu voltei, já tinha tudo estruturado em casa, usei cursinhos online, né? Eu gosto muito de agenda, né? Então eu sempre tinha agenda física, eu planejava toda a minha semana, organizava tudo isso. O que mais pesou para mim foi biologia, né? Até porque, Pedro, eu vou ser muito sincero, você falou da UES. Eu nunca tive assim, nossa, eu quero fazer o Enem para aloprar. A minha vítima sempre foi a UES, né? Porque parecia muito com o concurso militar. Então, a princípio, eu fiquei, cara, eu vou levar um pau no Enem. Sim, eu vou levar uma rasteira no Enem. Porque o Enem, a galera aí, tipo, tem toda uma estrutura, é diferente. Eu tinha, desculpa, eu tinha ódio do Enem. Eu tinha muito ódio Aham. do Enem, né? Eu, assim, eu não gostava. E aí, cara, durante 2022 foi aquela coisa de ir ajustando alguns fatores, porque filosofia, sociologia, é, eu acho que era uma arte, né? A história da arte assim, não caía na SpaceX, e a abordagem das questões. Mas biologia foi o carro-chefe aí para mim ficar baqueando, né? Então, Tá. assim, me E, cara, organizei assim, eu quero pautado nisso. pegar mais desse ponto de 22, porque chegou em Natal de volta, logo em fevereiro ali, foi para um cursinho presencial. Aí como é que foi, cara? Assim, você passou 2 semanas e saiu para ficar só no online, então. Basicamente, foi 3 semanas e meia, eu acho. Acho que foi isso. Contando E três por semanas e quê? meia. Por que que eu saí? Cara, eu vou ser sincero. É, não tenho nada contra quem faz cursinho online, tenho uma admiração muito, ou cursinho presencial, e tenho muita admiração pelos professores, inclusive aqui de Natal. Só que eu sou um cara de classe média baixa, eu não podia me deslocar à torta e à direita. Então, só no deslocamento já consumia aí 1 hora e meia. Com mais 2, 3 horas ali do professor falando, já eram 4 horas e meia. Chegar em casa, fazer o almoço, almoçar, já vai ali, eu acho que 6 horas. Cara, não sobrava nada para eu estudar como eu estudava, entendeu? Então, assim, tomava muito do meu tempo. Tomava muito, muito, muito do meu tempo mesmo, assim. E você orientou muito bem, as pessoas mandam para você, eu devo fazer todas as questões das matérias que eu vejo. E, cara, como é que eu vou fazer todas as questões das matérias, por exemplo, que eu tenho para estudar naquele dia, se 6 horas do meu dia de estudo já foram para o ralo, entendeu? Então, eu percebi que eu ia me frustrar legal, sabe? Eu já fiquei assim, pô, eu não tô dando conta de estudar como eu gosto.
né? E então eu não me demorei onde não me cabia, né? Basicamente foi isso. Que massa, cara. Que visão foda. E, assim, que visão matemática, analítica até, madura de quem já tinha feito 3 anos de preparação para um outro concurso, Sim. já tinha sido aprovado e sabia o valor do tempo, porque esse é um grande problema no vestibulando, é não saber o valor do tempo e não perceber que a moeda mais cara de todas é ela. E aí, às vezes vai para um cursinho, ou, cara, o que a gente recebe muito aqui na mentoria é, putz, plano prêmio R$ 500 por mês, meu Deus. Tem, tipo, preço do cursinho presencial aqui. Pô. Eu respiro. Rapaz. Então, você vai pagar R$ 500 por mês aí para perder seu tempo. Aqui você vai pagar R$ 500 por mês para você ganhar o seu tempo. Porque aqui você vai ter uma clareza do que, é que você tem que fazer, como é que você vai montar sua rotina. Tudo vai ficar muito claro. E lá você vai ficar samba do crioulo doido. Lá é Então, assim, matéria, lá é conteúdo. não, Só. e quando saísse da aula, é o samba do crioulo doido que eu falo, tá? Assim, para ficar Sim, muito sim. claro. Não é que a aula ia ser ruim, nem a pau. Vários cursos de aula presencial é muito boa. Só que depois que você sai da aula, é o samba do crioulo doido, porque você não sabe o que é que você faz. Isso que você não sabe o que é que você faz. Onde é que eu vou? Para onde é que eu olho? E essa confusão gerada, ela é muito negativa para sua performance. O cérebro precisa de clareza para dar resultado, para ter performance. E aí você consegue ter muito mais clareza. Se você fica em casa, você vai ter muito mais tempo, você vai ter muito mais tempo de qualidade, enfim. E aí, Vini, vamos lá. 22 correu, você estava só no online. Adorei que você já mostrou aí a agendinha, tudo no Sim, papel. Quer que eu sim. faça segunda, quer que eu faça terça, quer que eu faça quarta, quinta, sexta. Isso, Cara, isso. como é que foi o resultado desse ano? E, sei lá, me conta mais assim, você fez simulado bastante ao longo do ano. Quando é que você errou, onde é que você acertou em 22? Eu peguei o bonde andando, né? Porque assim, já estava todo mundo estudando. É, fiz o simulado de todas as bancas que fomos geradas aí pelos vestibulantes, então SAS, a galera toda aí que conhece, né? Não Sim. precisa ficar citando muitos nomes, né? Mas eu acho que no que eu mais errei foi não saber identificar como consertar os meus erros nos simulados, né? Era muito novo para mim, porque, cara, tipo assim, são 2 dias de prova, 90 questões, redação. Aí eu não sabia corrigir o simulado. A realidade era essa, eu não sabia, eu não tinha feedback de alguém que já fosse uma pessoa que tivesse experiência na questão de, pô, você corrige assim, você vai atrás assim, você vai atrás assado. Porque na SpaceX, nos concursos, é muito seco. Então, função afim, né? FX igual não sei o quê, encontre qual domínio. Show, beleza. No Enem, você tem outra abordagem. Então, eu não sabia muito bem identificar esses pontos, né? Então, eu fiz sim vários simulados durante o ano. Então, são 6, por exemplo, o SAGS, eu fiz os 6, tem os outros aí, fiz. Provas antigas também de outras bancas, mas eu acho que o que mais me pegou foi não saber corrigir os meus erros em simulados. Isso Tá. aí foi um pecado. Um pecado que eu paguei caro por não ter sido aprovado naquele ano. Tanto é que a pessoa até perguntou, pô, mas tu passou. Porque eu lembro que na SpaceX eu fechei física. E física já estava no nível assim, tipo. E no Enem Natureza, pô, nesse ano, pô, eu fiz, eu acho que 32, sabe? Então, assim, pô, como é que tu passa no concurso militar e tu erra? Mas é exatamente isso. A abordagem é diferente, a correção não era eficiente e eu tomei um vapo, né? Na hora da prova. Né? Então, 2022 foi muito isso. Acontece. Tá. E aí, Acontece. cara, na sequência? Aí, quando eu peguei assim, 23. Não, 2023, antes. Você lembra a média de 2022? cara, não lembro. Não lembro. Não recordo assim, mas foram 33 questões de natureza, foram 38 questões de matemática, linguagens eu nem quero falar, porque, assim, absurdo, foi muito baixo linguagens, eu acho que, Tá. Menos cara, de 25. como é? Menos de 25? Não, foi mais de 25, cara, mas Ah, assim, eu porra, esperava então não mais, foi. assim, acho que foi 30 questões, Tá, eu não gostei, sabe, foi um ego, tá. assim. E humanas? Humanas foi 43, cara, Humanas foi bom, foi bom. Deitou, deitou. Eu gostava muito de humanos como gosto, hein. E a Então, redação? a redação foi 900. Não, foi 900. bem, foi bem. Tá. Tipo, Aí 2023, naturalmente, né? muito pra melhorar. E aí É, em 2023, quanto? Como é que foi o 2023 ano? eu tentei assim. Aí, quando eu recebi esse baque do Enem, que eu já. A ansiedade é fogo, né, cara? A gente
quer corrigir logo a prova. E quando eu vi que eu fiz pouco, cara, eu vou começar a estudar já aqui em janeiro. Tipo, meu aniversário é dia 2 de janeiro, eu não quero aniversário, eu quero já começar a estudar. Beleza. Aí eu Isso aí. fiquei muito, tipo assim, pô, o Enem, ele se tornou meio que aquele chefão, o boy, sabe, da fase do jogo pra mim. Mas, cara, eu vou trabalhar aqui com o que eu gosto, que seria a UES, seria a Unicamp. E aí eu lembro que nesse ano de 2023 eu comecei a focar muito para fazer a UES, fazia os simulados, né, do Enem e tal. E beleza, menos estrutura, fui organizando a semana, ia fazendo simulado, me atentei mais a corrigir alguns detalhes, né, principalmente linguagens, porque eu acho que o pessoal fala, linguagens é só interpretação, só interpretação. Eu percebi na dor que não é só interpretação, tem muita coisa, tem comandos ali que você tem que saber direito que eu acho que uma pessoa com mais experiência consegue falar, né, e eu tive que apanhar um pouquinho para perceber isso. E quando eu fiz a Unicamp, né, eu acho que eu fiquei assim uns 3 de passar para a segunda fase, uns três acertos. A UES, ela, para quem não sabe, a UES hoje ela tem 3 polos. Ela tem Fortaleza, Quixeramobim e Crateús. É o mesmo nível, todos são muito bons. Apenas, graças a Deus, o estado do Ceará conseguiu fazer com que ampliasse mais o número de vagas, né? E eu coloquei para Fortaleza, e eu lembro que o corte para ir para a segunda fase foi 70 questões, eu fiz 69 questões. E eu fiquei muito frustrado também, né? E o Enem 2023 foi melhor, então eu subi mais Cara, eu fiz 39 em natureza, eu fiz 39 em linguagens e fiz 40 em humanas. Só que matemática e a redação me colocaram muito para baixo, porque matemática, que eu achava que eu ia me garantir, me colocou muito para baixo, eu fiz 33. Não me pergunte como, assim, eu realmente confesso que foi autoconfiança, que é outro mal do vestibulando, é você ter muita autoconfiança, eu sei de tudo, eu sou muito bom, então eu não vou me preparar. E a redação, acho que bateu ali de novo, 880, 900, eu não lembro. Eu sei que não deu, no frigir dos ovos. Detalhe, em Natal, no Rio Grande do Norte, havia o bônus regional. Eu não tinha direito ao bônus regional, porque eu não fiz ensino médio, e isso me frustrava muito, porque, pô, eu nasci aqui, me criei aqui e tô indo fazer prova no Ceará, porque aqui não tem como eu competir com a galera. 10% é muita nota. E isso era uma coisa que eu comentava muito assim nas postagens da própria. Daquele canal lá, o PNE. Eu ficava, cara, não faz sentido. Tipo, o bônus regional é inclusivo. Mas se vem um moleque que é do Fortaleza e estuda aqui o ensino médio, o cara tem um bônus e eu não tenho bônus. E eu nasci aqui. E minha mãe não tem condição de me bancar muito. Então, cara, eu ficava muito frustrado com isso, né? E não tinha como eu competir para a UFRN. Não tinha. A realidade é essa, entendeu? E não consegui em 2023. Só que em 2023, eu já sabia o que eu tinha errado. Aí eu peguei todos os meus errinhos, né? E a UES, ela se tornou meio que um... Não, eu vou conseguir, porque por uma questão, cara, eu vou realmente conseguir. São 2 por ano, tá no mão, tá na mão. Então, aí que eu te pergunto, são 2 por ano. Foi na segunda prova de 2023 que você bateu na trave da UES. Foi, na verdade, a de 2023 teve 2023.2 no meio do ano e 2024.1 no final do ano, né? Tá. E Aí aí eu foi bati na nessa trave prova, no foi primeiro semestre de 24.1 que você Isso. bateu na trave por 2 questões que você não passou. Por uma questão, não passei para a segunda fase. Né? Ah, tá. Pra segunda fase, Para a segunda beleza. fase. Para a segunda fase. Para a segunda Aí fase. conta aí, como é que foi 24, hein? E aí, cara, 24, tinha a prova, eu acho que em abril da UES, né? Aí eu, cara, beleza, errei aqui no Enem, mas eu vou destruir aqui a UES. Aí eu pensei assim, pô, o que é que pega muito na UES? A UES, ela passou por uma mudança, que a prova de física, eu não vou exagerar aqui, mas se tu pegar uma prova aí sei lá, a primeira fase do ITA, diminui só 5% da dificuldade, é a prova de física da UES, sabe? As 2 fases. Então é bem difícil. Só que, cara, eu gosto de física. Eu E sou você tinha feito apaixonado. SpaceX, né, bicho? Porra. Tipo, eu gosto muito, entendeu? A matemática e tal. Aí eu fui, pô. Eu fui e botei pra Fortaleza. Assim, não E, tem. cara, Não, você encontrou algum cursinho online que focava em física eu, UES? eu tive uma parceria com um pessoal lá não sei se pode falar o nome. Claro que pode mesmo, por Lá no favor. Ari, né? O pessoal do Ari de Sá, eles me ofereceram uma bolsa online.
eu não tinha condições de me mudar para lá e morar, então, assim... Então você consumia as aulas para o S pelo Aritsá? Digamos que eu consumia mais o material. Então eles têm muito a questão do PDF e tal, então era muito massa, foi muito importante para mim. Algumas aulas, sim, eu consumi, sim, foi muito importante, assim, essa coisa mais direcionada. E eu aprendi muito com o pessoal do Aritsá a como estudar para a UES, né? E, cara, eu ia colocar para Xeramobim, que para mim é um polo muito bom mesmo. Só que eu não sei porque eu coloquei para Fortaleza de novo. Aí eu fiz a prova, Pedro. Só que mais uma vez eu fiquei por uma questão de porque foi 71, aí eu fiz 70. Aí eu fiquei, cara, mentira, pô. Se eu tivesse colocado para Xeramobim, eu teria passado já para a segunda fase. Se eu tivesse colocado, aí eu fiquei, pô, e aí eu fiquei uma semana em posição fetal chorando, verdade. Fiquei assim, fiquei mal. E para deixar isso, para não deixar me abalar, foi um processo assim que eu digo, eu não posso me abalar agora, porque vai ter outro vestibular daqui a um tempo, né? E beleza, sacudi a poeira e continuei, né? E embora eu estivesse estudando muito pro Enem também, a UES era algo assim, cara, eu passei a entender de certa forma como é que a UES funcionava. E eu acho que a UES foi uma semana depois do Enem. Mas antes teve a Unicamp. Mais uma vez, por uma questão, eu não fui para a segunda fase. Então, assim, cara, eu fiquei muito frustrado. O Enem chegou, no primeiro dia eu fiz 39 questões em linguagens e 42 questões em humanas, né? E no segundo dia eu fiz 39 em matemática. E natureza, cara, aconteceu exatamente aquilo de ficar nervoso um pouco, acho que o formato da prova, não vou dizer que mudou, mas algumas questões estavam bem diferentes do usual, né? E eu fiz 37 questões de ciência de natureza, né? Então, assim, mas a redação foi 960, então foi assim, acho que o que me salvou no Enem. Eu, particularmente, eu vou ser muito honesto com você. Eu não estava colocando tanta fé no Enem. A minha arma era muito assim, apontada para o UES, para tipo assim, eu vou matar essa prova. E quando eu fui fazer a prova da UES, eu E botei aí para vamos para o calendário, para quem não conhece. Calendário, Enem começo de novembro. o UES uma semana depois já do Enem. Então foi. Isso é E muito assim, doido. O cara nem respira, já tá em não. Fortaleza fazendo a prova. E tipo assim, eu lembro que eu não cheguei a ficar assistindo as aulas do Ari presencialmente, mas eu pegava o material para o Enem, né, uma postura assim que eles dão, de questões que os professores elaboram, colocam, ou elaboram, ou pegam de outras provas, e fiquei fazendo para o Enem, mas, tipo assim, sempre, caramba, o S está ali e eu vou destruir a prova. Aí eu sei que beleza, passou o Enem, a gente fica com aquela sensação de incerteza, né? Pô, fui bem, será que. Pô, me desculpa, mas todo mundo fez 180 nessa prova do Enem, pô, todo mundo 170, 100. Falei, caramba, cara. Assim, somando, acho que eu fiz 156, eu não vou saber de cabeça agora, mas foi entre essa faixa aí. Aí chegou o S, cara. Só que eu treinei tanto para o S, mas tanto, que eu cheguei já de, cara, é minha. E foi, porque assim, eu fiquei seis questões acima do corte. Eu, cara, É isso, acabou. bicho. Para mim, acabou. Aí depois, quando eu corrigi a prova, eles soltam o gabarito à tarde. E a UES é uma prova muito orgulhosa, os elaboradores. Me desculpem aí, mas são muito orgulhosos. Eles têm. Depois eu falo mais sobre, mas. Aí eu peguei a prova, fui corrigir. É a Detalhe, UES que você não pode sair com a prova? não sai com a prova. Então, o que é que eu fiz? Galera, não. Na moral, pausa, tipo assim. Pausa para absorver essa informação. Em pleno 2025, a UES não deixa você sair com um caderno de prova. E você falou. E não Aí eu pode lembrei, marcar, não tem caraca, onde tem uma marcar gabarito. prova. E por que assim? Como é? Por que assim, hein? Cara, Só Deus sabe. um dia eu vou perguntar o cara da banca lá, da comissão, para saber por quê. Detalhe, você não pode anotar gabarito nem na sua mão, porque senão Eu você é lembrei, lembrei. desclassificado, né? Lembrei. E aí, cara, eu decorei todos os 85 gabaritos na minha cabeça para poder comparar com o gabarito. Cara, foi loucura. Foi loucura, de Ah, verdade. caraca. E aí você viu que tava 6 acima. Aí eu disse, cara, eu já estava estudando no nível segunda fase, né? Porque a segunda fase para a área da saúde é física, química, biologia e uma redação
Essa redação é totalmente diferente da prova do Enem, né? Tá. Ela muda muito. E assim, a prova, aí eu, cara, vou descascar agora. E aí eu fui lá, a física, nível, tipo assim, pô, torado, assim, absurdo, cara. Foi, assim, uma prova muito gastante. Aí, só para finalizar aqui a questão da UES, eu consegui ali, a princípio eu tinha errado só um em biologia, mas eles mudaram o gabarito, pum, mudaram. Decidiram mudar, para não anular. Aí fiz 18 das 20, 15 das 20 em física, e errei um em química, né? Foi 19 das 20. E fechei a redação da UES. Aí eu já sabia que realmente não tinha para onde. A URCA também, né? A URCA, não é nem vou falar, que é outro vestibular maluco, né? Lá do Ceará. E a Unicristo, o Ari, me deu a oportunidade, pelos meus resultados nos simulados do SAS, porque eu fazia online, então eu tinha TRI. O Ari me deu a oportunidade, né? Custeou a minha prova na Unicristo, né? Que tem uma prova discursiva e tal, não sei o quê. Bem complicado de você identificar, porque eles pediram assim para você fazer, explicar a, a, a questão do fluxo magnético sem usar cálculos, só com palavras, né? Aí eu fiquei, caramba, macho, não tem como, sabe? Mas teve como. Aí eu passei, assim, deu bom, deu bom, deu bom, Que massa, cara. Que massa, que deu bom. massa. Tu lembra a tua posição da aprovação na UES? Foi 11º das 19. Caraca, bicho. Caraca, que Fiquei massa. bem, pô, tipo, fiquei bem. Eu me arrependi muito, sabe, Pedro, de uma coisa, porque se eu tivesse colocado para Fortaleza, porque o medo, eu coloquei para Fortaleza as 2 vezes antes, né? Aí o cara, eu vou colocar para Cristiano Mubim. Mas se eu tivesse colocado para Fortaleza, eu teria conseguido. Mas assim, paciência. Paciência. Paciência, porque, enfim, acho que até Enfim, pela logística é melhor você ir para Recife do que ir para Fortaleza, né? no caso, eu vou para Caruaru, no caso. Ah, Caruaru. não, mas também é mais Também, fácil você muito fazer mais perto. Muito Caruaru mais perto. Natal é muito melhor do que Caruaru, do que Natal Fortaleza, que é Sim, muito sim. longe. Cara, e outra, o desgaste físico para você fazer a prova da UES é muito grande, porque você viaja, eu pegava sempre o Guanabara, né? Então, assim, é 9 horas de viagem, é muito desgastante, cara, desgastante, é frustrante. Mas, Turma, assim, nada contra, cara, amo a prova da UES, assim, de coração. Se o Enem fosse uma prova mais parecida com a UES, eu amaria o Enem mais que a UES, porque é uma prova mais direta, mas assim, eu amo a prova da UES. Apesar dos pesares, é uma prova que eu gosto bastante. Eu acho muito turma. bonito a forma como eles elaboram as questões. Não, é isso que eu ia comentar agora, assim, turma, é muito massa ver como é a mentalidade de um aprovado, o cara que alcança uma aprovação. Porque vocês viram aqui, Vinícius falando logo no começo, tinha ódio do Enem, olhou para a UES, e aí foi se encontrando ali na UES, enquanto, claro, também avançando no Enem, mas você vê que é um cara que tem um tesão na prova, entendeu? É, Assim, aquele tesão de, tipo, é, se sentir desafiado e, tipo, querer o desafio, querer entender onde é que tá faltando, onde é que tá errando. isso. Essa cabeça, pô, eu tenho certeza que era o que você vivia no simulado durante a semana, era fazendo prova e querendo encontrar o erro, querendo corrigir. Isso, sem dúvidas. Assim, muito do que você, sabendo dosar a quantidade de questões e procurar aqui os calos, né? Tipo, eu tenho um calo aqui. Então, eu acho que muita gente perde essas provas pelo medo. Eu tenho uma colega que sempre fala, eu tenho medo da física, eu tenho medo de física. Cara, mas se você tiver medo de não estudar, vai estar no mesmo dia na prova, vai estar do mesmo jeito. Então, não adianta. Paciência. Eu costumo falar que a gente tem que dançar conforme a música toca, né? Então, se vai cair daquele jeito, se cai assim, se cai uma dissertativa argumentativa no Enem, tu vai, não vou estudar, estuda. E na UES caiu uma página de um diário. Eu nunca escrevi um diário na vida. Então, assim, é loucura. Você tem que ter esse tesão pela prova. Independente do que você for fazer, você tem que ter essa vontade. Você tem que ter essa Caraca, vontade. bicho, é o desafio cognitivo, assim, é muito Demais. foda isso. Maluquice, de verdade. É Foda. loucura. E é o que tá por trás quando você é aprovado, assim, é esse tesão pelo desafio cognitivo. Cara, Isso. que história, Vini, que massa. O que eu acho mais bonito de tudo é ver que, tipo, man, você não tava, você vai lá, com tudo pago, resolvido na É, mão. Era ralação, era correndo atrás, era. era fazendo online, era tipo Isso. buscando bolsa. Isso. Era muito correndo atrás. Tipo assim, eu acho que as oportunidades, acho que a gente espera muito que elas caiam, mas a gente também tem que correr um pouco atrás, sabe, Pedro? Tipo assim, eu corri muito atrás de buscar material, de buscar coisas, de buscar.
fazer a UEST, buscar saber como é que eu ia melhorar no Enem, saber como é que eu poderia fazer para ir bem na prova. A prova da URCA, que foi lá no Iguatu, no interior do Ceará, eu também fui fazer. É mais longe ainda de Fortaleza, entendeu? Então, assim, eu acho que é a disposição da pessoa. E se você tem um sonho, você tem que correr atrás, pô. Não tem para onde, pô. Assim, é muito legal quando... É muito bonito. Nenhum demérito de quem já tem tudo meio que pronto. Nenhum demérito. Se você tem essa oportunidade de ter tudo pronto, Brasil, vá lá e vença, entendeu? Mas se você não tem, você tem um sonho, pô, cara, corre atrás, entendeu? Vá É. atrás e faça por onde. Então, assim, Não se limite, né? Não se não se limite pela limite. sua condição atual. Isso. Exatamente. E assim, se eu fosse parar na primeira, pô, eu não conseguia fazer uma questão de matemática de triângulo retângulo. Assim, eu não conseguia fazer, pô. Eu nunca fui o mais inteligente, eu era Meu, tu nem ruim, pô. terminou teu ensino médio, porra. Eu era ruim, pô. Tipo assim, Eu tu era não fez ruim. nem ensino médio, pô. Isso que eu acho muito foda, pô. Tipo, eu nem sabia, galera, assim. A gente veio pra lá e eu nem sabia desse detalhe, pô. Tu não fez nem ensino médio, tipo. Pois é. Caraca, bicho, que massa, man. Que massa, Vinícius. Foi correndo atrás, né? Então, é, e assim, sempre acompanhava muito do que, porque eu acho que em tempos de redes sociais, que a gente vê tanta coisa, eu gostava muito de acompanhar, porque tu não coloca, não é puxando o saco não, mas tu não fica romantizando muitas coisas, entendeu? Eu acho que tu é muito sincero. Acho que tu deve até pagar um preço por isso, né? Por ser sincero às vezes, mas, Não, demais, assim. Se for entrar no âmbito político, inclusive, que é onde eu mais gosto de ser sincero, só que isso reverbera pros estudos, tipo. pois é, Eu pô. bato muito numa tecla. Cara, uma coisa que muito me irrita é a falta de coerência, entendeu? Então, assim, Justo. Então, assim, eu isso não faz acompanhava sentido, muito. assim, não faz sentido. Inclusive, eu digo muito, assim, se você vir alguma incoerência em mim, fale, porra, porque eu fico Sim, puto, eu sim. quero, tipo assim, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, e você não Isso, pode ter dois pesos e duas medidas diferentes para as coisas. isso. Exato. Porque, cara, frasezona clichê de coach, mas, nossa, eu escutei ela quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu falei, nossa, que bonito. Do mesmo jeito que você faz qualquer coisa, você faz qualquer coisa. Qualquer Sim, coisa é tudo é qualquer coisa. qualquer Então, coisa é assim, tudo. meu irmão, você tem que estar ligado, você tem que estar. E Exato. aí, claro, você vai errar, faz parte do processo. Mas o Claro, problema é quando óbvio. você encontra incoerência, né? Justo, E aí você vê justo. tanto estudante que é incoerente, que você fala, pô, não vai passar mesmo, pô. E, Agora, e, se você quiser e, assim, passar, eu já arranjei muita intriga, porque eu sempre. Assim, Pedro, hoje, eu sou um cara que gosta de atividade física, mas eu pensava assim, é uma coisa que eu, de certa forma, pequei, mas, porra, eu via muito assim o sacrifício da minha mãe, às vezes, para me dar o material. Não podia sustentar uma, uma academia de 80, 90 reais. E, tipo, isso não me impediu de passar. E eu fico vendo muita gente, eu tenho que treinar 3 horas na academia. Pô, vai com o que você tem, pô. Se tu não pode treinar na academia, corre, corre. Se tu não pode caminha na correr, rua, né? tipo assim, não se limite. Eu acho que o que mais ferra o pessoal é padrão de estudo, que é individual, cara. Tipo, pô, eu não tenho uma empregada para fazer minha comida, chegar num cursinho presencial e comer, e depois. Eu não tinha, cara. Eu tinha que fazer o meu, entendeu? Então, assim, não dava para eu Foda, viver a vida foda do Instagram. Dava para eu viver a vida do Vinícius, entendeu? do cacete. Então, viva a sua vida, porque se você não viver a sua vida, cara, você vai. Aí é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que quando eu ia falar isso para alguma pessoa e tal, você é maluco, você é muito extremo, porque você não socializa. Sendo que, tipo, pô, eu tenho uma sobrinha. O meu lazer era ir na Praia do Forte, visitar o forte com a minha sobrinha. Beleza, pô, tranquilo pra mim, beleza. Já tem gente que o lazer é passar 3 dias virado numa festa e tá tudo bem, e tá tudo certo. Só que assim, a gente tem que saber onde mora a nossa realidade, né? Então É, eu sempre gostei muito porque você era muito na lata, assim, de falar sobre a realidade e parar de romantizar o que não deve ser romantizado, entendeu? Não deve ser sim, romantizado. Esse processo não é animal. fácil, ele não é esse sorriso todo que a gente vê, entendeu? Na rede social. Eu E. adoro falar isso aí mesmo, assim. De quantos dias. Eu botei isso essa semana, que tá até nos stories. De quantos dias horríveis engolidos a seco se faz um Meu grande Deus. dia, entendeu? Tipo assim, Putz, quantos dias Vinícius teve aí puto em casa nesses 3 anos estudando, tipo putz, assim, vendo pô. um amigo casar, vendo um amigo ter filho, e o cabo ali, simulado, estressado, cansado. Tá aí Muito. agora, pô. É, Começa é as isso, aulas pô. quando? Cara, tá previsto para maio, né?
o resultado final da US, ele é divulgado hoje por causa do processo de heteroidentificação, né? Porque o pessoal que coloca para uma cota, né? Então eles avaliam. E a URCA, cara, a URCA é muito bizarro, porque a URCA é uma chamada oral, cara. Cara, de verdade. Eles não querem que a galera de fora vá, é isso, né? Eles dificultam o A máximo. realidade é essa, pô. A realidade é essa. Então, assim, e assim, mas é isso, pô. É uma trajetória que parecia que não ia, cara, parecia que não ia ter fim, de verdade. E eu já cogitava, eu falava para mim mesmo, né? Eu falava, mãe, se não der certo esse ano agora, tipo, realmente eu vou. Só que eu ficava, cara, mas eu vou fazer o quê? Se o que eu quero é isso. Eu vou ser infeliz, porque eu já tive a experiência de fazer o que eu não queria, entendeu? E ser infeliz. Então, é muito isso, pô, é muito disso. É realmente sobre você não desistir, né? Sobre Parabéns, meu não amigo. parar. Tamo junto, é isso. Cara, parabéns, vamos pra cima. Se Deus quiser, Vinícius, muito em breve mentor aqui na M, pra você que quer o S ou qualquer outra dessas provas, sabe? Tem um cara foda aqui na equipe. E parabéns mesmo, bicho. Você vai, inclusive, ser da Obrigado. turma de Ingrid, eu acredito, que Sim, gravou. sim. Ingrid Ortiz, era a tua turma, né? Aí Isso, ela é da minha turma. Um gravou com abraço a pra ela. gente aqui já. Ela é o máximo, ela é o máximo, É, ela é o máximo. É, vai ficar indo pra Natal direto, então é bom que vocês dão carona aí um pro outro. Bom demais, sim. cara. Tamo junto, meu amigo. E você que virou a vida até o final, ó, esquece não disso aqui, tá? É, É apenas questão de tempo, se você tiver direcionamento. Valeu! valeu.